agora, eu convidei o nosso irmão, é um casal amoroso, eles são da casa, não é? O nosso irmão Alberto Segarém e a esposa Maria José também está connosco. Ele vai trazer a palavra do Senhor esta manhã. Vamos por aqui o púlpito. Vai trazer a palavra do Senhor esta manhã e ele é um homem que tem uma grande experiência de missões. Portanto, ele, falando de missões, ele sabe do que é que fala. Ele e a esposa já foram missionários na América do Sul, em Itália, e conhecem vários países do mundo. E está ligado ainda ao Exército de Salvação, estão reformados agora, e o nosso irmão chegou a dirigir o Exército de Salvação em Portugal há uns anos atrás, e então é com prazer que nós recebemos o nosso irmão para trazer a palavra. Faz favor. Vamos dar uma bem-vinda a ele. Muito obrigado, pastor. Bom dia a todos os irmãos. Que o Senhor nos possa abençoar a todos com a sua bênção e com a sua graça. Ao celebrar-se hoje o Domingo das Missões, é muito interessante porque no calendário cristão hoje é Domingo de Pentecostes. Ou seja, 7 semanas depois da Páscoa é o Pentecostes. E foi o dia em que as missões começaram. Foi no dia de Pentecostes. Diz-nos a palavra de Deus que de repente veio do céu, Atos 2:1, um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E dá-se então o primeiro esforço evangelístico e missionário, pois naquela altura, diz-nos a palavra de Deus, estava em Jerusalém gente de toda a parte do mundo conhecida então, gente de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cristo para o mundo, mesmo em Jerusalém. Seguiu-se uma poderosa mensagem por Pedro, foi o instrumento que o Senhor usou naquele dia, e o Senhor abençoou de tal maneira que a palavra nos diz que mais de 3.000 almas se converteram, gente de todo o lado. E a partir daí nós vemos então os acontecimentos a desenrolarem-se a uma velocidade muito grande ao longo do livro de Atos. E um pouco mais adiante nós então chegamos a um novo esforço missionário, e eu peço que abram as vossas Bíblias comigo, ou os vossos tablets, ou os vossos iPhones, ou telemóveis, ou o que for, não é? Como agora é tão prático, não é? Atos 8, capítulo 8, versículos 26 em diante, até 40, 26. Atos 8, 26, 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Não, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Então Filipe, abrindo a boca,
começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém. Possa Deus acrescentar a sua bênção à sua palavra. É muito interessante como as coisas são, não é? Se eu lesse esta passagem há um ano atrás, para a maioria de nós, Gaza e Azoto eram apenas mais duas localidades mencionadas na Bíblia. Mas eu duvido que alguém nesta igreja, nesta manhã, não saiba onde é Gaza e também não saiba o que é Azoto. Azoto é Asdod, nos dias de hoje, não é? E é uma cidade muito grande, a quinta cidade de Israel, 200 mil pessoas, portanto o dobro da população de Setúbal, mais do que todo o distrito de Setúbal. E Gaza, enfim, toda aquela desgraça que vai naquela região, e também em Asdod, onde geralmente caem muitos mísseis e rockets que o Hamas envia. Então, estão a ver, quer dizer, esta cidade, naquela região que agora é tão familiar para nós, aconteceu isto. E é neste espaço pequeno, 40 km mais ou menos, que aconteceu esta história muito bonita. Depois do Pentecostes, então, tudo começou a acontecer com muita incerteza, num verdadeiro carrossel. Ora havia tempos de calmaria, ora havia tempos de perseguição, mais de perseguição do que de calmaria. E no capítulo anterior nós lemos acerca da morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. E a partir daí então desenrola-se uma terrível perseguição na igreja, cujo mentor e principal instigador é uma figura muito conhecida nossa. O seu nome nesta altura é Saulo, não é? Ele ainda não tinha tido o encontro com o Cristo ressurreto na estrada para Damasco, e a coisa foi de tal maneira que a liderança da igreja decide tomar uma decisão que se torna nuclear para tudo o que vai acontecer. Só os apóstolos, só os discípulos de Jesus ficavam em Jerusalém. Todos os outros tinham que debandar, tinham que sair e tinham que, enfim, sair da cidade. E como tantas vezes acontece, não é? Nós às vezes dizemos que o homem põe, Deus dispõe, pois foi precisamente esta decisão e esta perseguição que proporcionou um grande crescimento da igreja. E cumpria-se assim a profecia de Jesus de Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. E aqui neste capítulo lemos no versículo 4, que os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Eles fugiram, mas não fugiram. Foi Deus quem proporcionou esta grande oportunidade e toda a igreja se tornou numa igreja missionária. Uma coisa maravilhosa. E então encontramos aqui Filipe. É preciso não confundir, é Filipe o evangelista, não o apóstolo, não o discípulo de Jesus. Esse é o outro. Este é um homem diferente, faz parte daquele núcleo de diáconos, Atos 6, que é nomeado para ajudar os apóstolos. E ele tinha um ministério muito especial, porque por onde ele ia, Deus operava maravilhas e convertiam-se muita gente. E no meio disto, Deus, um anjo aparece a Filipe, não é? E diz-lhe uma coisa muito esquisita, não é? Agora, esta é uma prerrogativa dos anjos. Os anjos podem pedir coisas esquisitas, não é? Por isso é que eles são anjos, não é? E ele diz: olha, levanta-te e
vai para a Banda do Sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Agora vocês imaginem, alguém super ocupado, alguém que estava no meio de toda a agitação, no meio do que tudo estava a acontecer. E o anjo aparece e diz-lhe: vai para uma estrada deserta. Não era uma estrada cheia de gente, não era de tráfego intenso, mas Filipe foi e não hesitou. Quanto tempo ficou Filipe à espera? A Bíblia não nos diz. Pode ser que tenha sido quase de imediato, mas também pode ter estado à espera por algum tempo. Sabe, irmãos, as revelações de Deus nem sempre são imediatas. Às vezes Deus pede para nós darmos um passo e só depois é que Ele nos revela o seguinte, ou então nos pede que avancemos mais um pouco. A obediência a Deus é uma das mais difíceis disciplinas cristãs. Nem sempre é fácil obedecer a Deus. Nem sempre é fácil seguir aquilo que Deus quer, quando nós às vezes temos ideias um pouco diferentes. E quando Filipe estava então do lado do sul da estrada, à espera, talvez tivessem passado outros viajantes, aquela era a principal estrada que ia para o sul, ao longo da costa, creio que ainda é nesta altura. Talvez ele tenha pensado, ou pelo menos teria, não é? Será que o anjo se esqueceu de mim? Ele disse para eu ir, eu vim, então e agora? Não é? E é então que as coisas mudam um pouco. O anjo não apareceu mais, mas agora é o Espírito Santo quem falou com Filipe. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Estão a ver? A coisa está a subir de nível agora. Não é? Um anjo falou, vai. Agora é o próprio Deus Espírito Santo quem intervém. Chega-te e ajunta-te a esse carro. E desta vez Filipe teve de correr para acompanhar o carro e ouviu o que o passageiro estava a ler no livro do profeta Isaías. E este é outro pormenor interessante. Um etíope, mesmo fosse temente a Deus, como os israelitas chamavam aquelas pessoas que não eram judias, que não eram israelitas, mas que adoravam o mesmo Deus que eles. É muito interessante um homem a ler as Escrituras, porque ele tinha que ter conhecimentos de uma outra língua, com caracteres diferentes. Eu trouxe comigo aqui um livrinho que é usado numa sinagoga, portanto, para aqueles que quiserem ver, escrito em hebraico, que está aqui, é dos dias de hoje, não é? E ele teve que aprender outra língua para perceber o que era, porque aquilo que eles usavam naquele tempo na Etiópia era uma língua diferente. Vai aparecer aqui uma imagem de um livro que o meu filho, quando foi à Etiópia, trouxe-me este livro, não é? Então creio que vai aparecer alguma imagem. Eu vou deixar aqui, se alguém tiver curiosidade para ver as escritas e as poder comparar, que estas coisas são sempre curiosas. Agora, vejam bem, imaginem que vocês, para lerem a Bíblia no original, tinham que aprender chinês. Hã? E depois, como é que ele conseguiu as Escrituras? Hoje, se nós quisermos a Bíblia, uma parte da Bíblia, é muito simples. Há muitos sítios onde comprar a Bíblia, ou então vamos à Sociedade Bíblica, para a qual a Igreja também contribui para o seu fundo missionário, e podemos comprar quando quiser. Naquele tempo, não. Eram rolos, além de serem grandes, não é? E eram copiados à mão, e estavam apenas disponíveis para os sacerdotes e aqueles que tinham ocupações no templo. Mas vejam a fome que este homem tinha de Deus. A fome que este homem tinha de ler a palavra de Deus.
não é? Sabem, e ainda há muitos lugares no mundo onde não é fácil conseguir-se a Bíblia. Não é? Há muitos lugares do mundo onde é difícil ler-se a Bíblia. E nós temos esta bênção tão grande, não é? Temos tantas traduções agora. É uma maravilha, não é? Nós às vezes lemos uma tradução um bocadinho diferente e já nos traz uma nova luz e um novo entendimento. Mas naquele tempo não era assim. E este homem tinha esta fome da palavra de Deus. Que o Senhor também nos possa dar uma fome assim. A viagem certamente durava horas, porque aquilo, claro, eram tipo carroças, não é? E ia por ali fora. E talvez até mais do que um dia. E o homem lia, mas não entendia. Às vezes acontece-me isso, não é? Eu não sou nada bom com as coisas nas mãos. Então, tudo o que é assim instruções para fazer, então, móveis ou coisas assim, para mim, aquilo é super complicado. Tenho alguns amigos que são muito jeitosos e até adoram fazer isto. Então, para eles aquilo é tudo tão claro. Não, mas não vês, é assim, tal. Uma vez eu aventurei-me a construir um móvel do IKEA e já estava no final, quando descobri que a primeira peça tinha colocado ao contrário. Então tive que ir desmanchando aquilo todo. Olha que não foi fácil, porque alguns daqueles parafusos, depois daquilo atarrachado, meu amigo, aquilo fica ruído e tudo. Mas este homem estava nesta situação difícil. Ele lia. E aquilo que ele lia, eram palavras do profeta. Foi levado, como Isaías 53, 7 e 8, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o desquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. Quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Reparem nestas palavras. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Como poderei entender? Reparem na agonia deste homem. Para nós é tão claro, não é? É tão óbvio. É Jesus, quase dá vontade quando nós estamos a ler estas palavras assim: é Jesus, então não vês que é Jesus? Claro, para nós é fácil. É esta distância histórica com o conhecimento que temos da palavra. Claro, identificamos logo Jesus aqui. E também já, claro, conhecemos já a palavra do Velho Testamento. Jesus foi aquele que foi levado para o matador como uma ovelha, foi aquele que foi zombado, foi aquele que foi maltratado, foi aquele a quem ceifaram a vida na força da idade. Óbvio para nós. Mas não para aquele homem. E não para muita gente ainda nos dias de hoje, por muito incrível que isto possa parecer. Eu não sei se já vos aconteceu a vocês, mas a mim, já às vezes as pessoas vieram-me fazer perguntas, às vezes até familiares, de coisas que para mim são tão óbvias na Bíblia, mas que eles não conseguem entender, faz-lhes muita confusão. E quem sabe, há pessoas que gostariam de entender, se calhar, nos nossos prédios, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na escola, na universidade, quiçá na nossa família. Só precisam que alguém lhes explique, que alguém lhes revele, que alguém os ajude a entender. E como poderão então entender se não houver alguém que os ensine? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8 e 9. Uma vez ouvi um pregador pregar acerca desta passagem e a determinada altura ele disse: sabem, esta é a resposta favorita de muitos crentes, mas um bocadinho mudada. Eis-me aqui, envia-o a ele. Eis-me aqui, envia a ela. Mas não é este o chamado do Senhor, não é? O que teria acontecido se Filipe não tivesse sido obediente? O mundo seria certamente um lugar muito diferente. Depois há outro versículo muito bonito, que eu gosto muito, o versículo 34. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Reparem a beleza disto. Abriu a boca e começou com a palavra de Deus e lhe anunciou Jesus. E isto é evangelismo puro e duro.
Filipe não perdeu tempo com diferenças sociais, ele era lá um grande funcionário da rainha, não perdeu tempo com temas de sexo e de género, porque o homem era um eunuco, não perdeu tempo com questões étnicas, porque possivelmente ele teria uma cor de pele diferente, não perdeu tempo com questões de religião, porque naquele tempo a Etiópia tinha outra religião. Não, ele foi àquilo que era o objetivo. Começando nesta Escritura, lhe anunciou Jesus. Outra coisa, ele não começou em Gênesis, começando nesta Escritura. Começando onde aquele homem estava, no seu ponto de necessidade, no seu ponto de fome espiritual, naquele ponto que de alguma maneira ele já entendia. Havia muita confusão ali, mas ele já tinha uma percepção que havia ali qualquer coisa de importante. Senão ele não estaria a ler e a reler e a voltar a ler aquela parte. O resto foi obra do Espírito Santo. Filipe começou onde ele estava. E depois o Espírito fez o trabalho. Depois, convicto da sua necessidade de Cristo, o etíope faz a sua declaração de fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hoje estamos a celebrar o Domingo das Missões na nossa igreja. Estamos a valorizar as missões, tanto aqui em Portugal, e o pastor já elencou todos os ministérios muito distintos, muito variados, internacionais, nacionais, para os quais a igreja está a contribuir. O alvo é apoiarmos aqueles que estão na linha da frente, na missão de ganharem outros para Cristo. Mas ao mesmo tempo, não há nada que impeça nós sermos os Filipes e as Filipas, e peçam desculpa à Filipa por mencionar o nome dela, mas estou a falar de outros que podem ajudar alguém a entender a palavra de Deus. E há apenas mais uma frase que eu gostaria que focássemos. O eunuco jubiloso continuou o seu caminho. Depois do batismo, Filipe desapareceu. Acho que Deus ajudou a ganhar o tempo que tinha perdido na espera. Então, levou, não é? Arrebatou, levou logo para o outro lado. Não é? Foi para Azoto, não é? E eles nunca mais se viram. Pelo menos a Bíblia não menciona mais isso, e dificilmente acho eu que eles se tivessem visto. Mas o que é interessante é que o eunuco continuou o seu caminho feliz da vida, jubiloso, cheio de alegria, não é? Os irmãos ainda se lembram da alegria da nossa salvação. Os irmãos ainda se lembram daquele dia que aceitaram Jesus como Salvador, e aquela alegria transbordante, quase de rebentar, que encheu os nossos corações. Eu falo por experiência, porque eu não tinha qualquer contacto com a igreja, então para mim foi tudo assim, não é? Uma grande experiência. Talvez outros tenha sido um bocadinho diferente, mas aquela alegria, a alegria da nossa salvação. Que o Senhor nos ajude a nunca perdermos a alegria da nossa salvação. O salmista, depois do pecado, Davi, que era em pecado, ele dizia: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido algo, mas ele sentia a necessidade de voltar para isso. Então, e depois o que é que aconteceu? Bom, a Bíblia não nos conta mais nada. Então nós não sabemos mais nada. Quando eu estive agora nos Estados Unidos, os irmãos sabem disso, os pastores tiveram a gentileza de mencionar, nós estivemos lá 2 meses e meio. E uma das coisas, os nossos filhos estão nossa filha, gente, estão no ministério, então eles têm lá muitos livros lá nas estantes deles e tal. E quando eu lá vou, tento sempre ir lá à estante à procura de um livro que me interesse, para eu ler enquanto lá estou, no tempo mais livre e tal. E peguei num livro que eu achei muito interessante. Eu gosto muito de história. Então, pronto. E este livro é em português, em inglês, mas é a história do cristianismo, os primeiros 3.000 anos. Então vai muito atrás, não é? E apanha. E eu gostei muito de ler. Não o consegui acabar. Tinha mais de 1000 páginas.
mas eu tive mais olhos de barriga, como nós costumamos dizer, mas consegui dar um bom avanço e aprendi muito acerca dos primeiros séculos da Igreja Cristã. E fala lá, entre muitas outras partes do mundo, o que aconteceu na Etiópia. Não é? E o que é que aconteceu? É muito interessante, porque apesar das distâncias enormes, o cristianismo começa a aparecer mencionado na Etiópia, tanto em descobertas arqueológicas, como em diversos tipos de documentos que não tinham nada a ver com a Igreja, nada, logo poucos anos, relativamente, vamos dizer, décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Quer dizer, parecia que nos dias de hoje que alguém tinha mandado um e-mail e as coisas já estavam a acontecer, uma grande velocidade. E a Igreja foi-se estabelecendo e foi crescendo até que no século IV há um imperador, Ezana, de seu nome, que se converteu, pronto, naquele tempo, este tipo de conversões dos imperadores, nós sabemos como é que era, mas que se converteu e oficializou o cristianismo no país. É muito interessante, porque foi muito semelhante ao que aconteceu em Roma com o imperador Constantino, mais ou menos na mesma altura. E a partir daí, então, a Igreja cresce e depois, quando se dá a ascensão do Islão, o nascimento de Maomé e todas aquelas guerras religiosas naquela região que nós sabemos, a Igreja foi quase apagada da maioria daqueles países. Havia uma igreja forte na Arábia, para mim foi uma surpresa, não sabia disso, na Síria, por todo aquele lado, mas a Igreja na Etiópia permanece até aos dias de hoje. E é muito interessante que, devido às suas origens dos primeiros discípulos, eles têm uma proximidade em muitos aspectos, em alguns hábitos, algumas coisas, ao judaísmo, que mantêm daquela ligação original. Eles estão ligados agora, creio eu, à Igreja Copta no Egito, e, portanto, pronto, também igrejas muito antigas, mas muito antigas. Agora, parece ser um facto assumido, pelo menos pela maioria dos historiadores e estudiosos da matéria, que tudo, muito provavelmente, começou com um homem curioso, num carro, a ler as Escrituras, que não entendia, mas que alguém lhe explicou. E que seguiu o seu caminho feliz por ter descoberto um Salvador e ter descoberto uma nova fé. Eu gosto muito de um versículo, os livros de sabedoria são uma maravilha quando nós os lemos, e eu gosto muito de Eclesiastes 11:1. E os irmãos também gostam deste versículo. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O pão lançado à água por Filipe continua a ser encontrado hoje. A semente lançada à terra no coração de um etíope viajante continua a dar fruto hoje. Não 100 por 1, mas milhares e milhares por 1. O pão que estamos a lançar às águas hoje, através das nossas ofertas, através das nossas orações, através do nosso interesse e do nosso empenho para os diversos ministérios aqui em Portugal, na Ásia ou em África, será achado depois de muitos dias. Façam um exercício mental comigo, ok? Imaginem que uma daquelas crianças no Bangladesh cresce, recebe o chamado de Deus para ser pastor ou missionário ou evangelista. Qual pode ser a multiplicação? Nós não sabemos. E se calhar só um dia no céu o viremos a saber. Hoje é domingo de Pentecostes e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um cântico. Nós cantamos
nas nossas igrejas, às vezes cânticos muito antigos, não é? De vez em quando o pastor vai ao baú e traz-nos uma dessas preciosidades, um desses tesouros, e há muitos cânticos assim mais recentes, já compostos quando eu já era nascida, muito bons cânticos dos anos 70, 80, e até muito recentemente, não é? Tem havido uma grande renovação nisso. Mas uma coisa interessante que tem acontecido é que há uns cânticos que são muito antigos e que de repente lhes põem uma música nova, uma melodia nova. E o cântico que eu vou compartilhar com os irmãos nesta manhã é um desses cânticos. Foi escrito há mais ou menos 150 anos atrás e alguns anos atrás, deram-lhe uma melodia nova. E é um cântico que fala acerca do Pentecostes. Então eu gostaria de deixar este cântico como um encorajamento e como um meio de bênção para os irmãos. O Senhor vos abençoe. Muito obrigado. Amém.